Boa noite, meus amigos. Estamos aqui de volta. Como sempre, começamos invocando a Santíssima Virgem Maria, o Santo Padre Pio de Pietrelcina, para que roguem a Deus que nenhuma injustiça se cometa neste programa. Eu queria, antes de tudo, avisar que eu vou proferir aqui um curso em Coronel Reis de 6 a 12 de maio. Eu devo publicar o programa no meu site nos próximos dias com maiores informações. Muito bem. Então, também, antes de qualquer outra coisa, eu queria assinalar aqui que a minha discussão com o Sr. Júlio Lemos parece ter tido um happy end, na medida em que hoje ele publicou uma longa explicação a respeito de vários temas filosóficos, mas que termina com um formal pedido de desculpas da minha pessoa. Pedido de desculpas que está, portanto, registrado e aceito. Diz ele aqui: em nenhum momento acusei o Olavo de Carvalho, de ser uma cigarra mágica. Ao contrário de muita gente, conheço até as apostilas que o professor Olavo escreveu e reconheço-lhes o valor. O que há ali? Metafísica, epistemologia, teoria do conhecimento, lógica. Tudo escrito com seriedade. Fica registrado meu pedido de desculpas pelo que alguns consideraram uma indireta. Então, muito bem. Alguns consideram não. Júlio, vamos falar o português certo. Claro que foi uma indireta, se você se refere, né? Vamos dizer, classifica entre as cigarras mágicas, aqueles que, entre aspas, investiam conspirações no seio do Foro de São Paulo, fecha aspas. É evidente que você está se referindo à minha pessoa. Por quê? Porque não há nenhum outro autor de livros de filosofia no Brasil que tenha investigado o Foro de São Paulo e sido tão acusado de teórico da conspiração por isto. Também havia uma segunda alusão. Ele diz, aqueles que se autonomeiam filósofos. Ora, o termo autonomeado foi usado e abusado com relação à minha pessoa durante 10 anos e a nenhuma outra. Né? Portanto, havia duas referências, não foram indiretas. Assim, o Júlio escreveu isso aqui, num momento de desatenção, deixou passar aquilo, tá certo? Talvez sem notar o quanto estava sendo ofensivo, e depois o que fez? Retirou a menção ao Foro de São Paulo de modo a dar à coisa, retroativamente, um ar de afirmação genérica. E depois diz, não, eu falei genericamente, alguém vestiu a carapuça porque quis. Não, a carapuça estava lá, meu filho, moldada exatamente na minha medida e nada de mais ninguém. Então, ele fez a ofensa e depois tentou retroativamente apagar. A coisa é feia, foi muito feio o que ele fez. As duas coisas foram muito feias. Mas depois botou a mão na cabeça e primeiro apagou. E agora pediu desculpa. Devia ter pedido desculpa em primeiro lugar. Falou, aqui, Olavo, não estou me referindo a você, desculpa a vergonha que eu passei, acabou o problema. Tá certo? O que me irritou foi justamente o fato de ter apagado a coisa retroativamente. Porque já tinha ficado no ar vários dias. Quer dizer, você espalha uma coisa, uma indireta venenosa contra um cara. Deixa ela vários dias, depois você apaga metade dela para dar a impressão que você está falando genericamente. Então, a primeira providência que o Júlio tomou foi muito feia, pior do que eu fiz. Mas agora está pedindo desculpa, está tudo certo, Júlio. Não tenho nada contra você, podemos continuar discutindo assuntos. Agora sim, assuntos filosóficos. Por quê? Aviso, tá? Quer discutir filosofia comigo? Então não vem com sacanagem. Porque primeiro eu removo a sacanagem. Quer discussão filosófica? Muito bem, mas primeiro eu vou remover a sacanagem. É isso aí, que nem o seu Sidney Silveira. Primeiro espalha a mentira a meu respeito e daí começa com grandes discussões filosóficas. Não, não aceito. Primeiro limpa a sujeira. Você vai entrar na minha casa, limpa o pé na porta. Daí discutimos qualquer coisa educadamente, sem problema nenhum. Olha, eu já tive 1000 discussões com um queridíssimo amigo meu, embaixador Meira Pena, vivo discordando do Meira Pena. Isso não é problema nenhum. Agora, a pessoa primeiro ofender e depois querer vestir na gente a camisa de força. Não, você responda polidamente. Isso não dá para fazer. Porque é o seguinte, a coisa que eu mais desprezo no mundo são indiretas.
Eu, quando tenho que dizer que o sujeito é filho da puta, eu digo, ó, você é um filho da puta, tá aqui a foto da sua mãe no puteiro, tá certo? Tá aqui o nome, CPF, RG do cafetão, registro na carteira, tá certo? De profissional do SECSU. Então está aqui. Então, é assim que eu falo, foi assim que minha mãe me ensinou, tá certo? A minha mãe sempre foi uma mulher de enorme coragem, tá certo? É uma mulherzinha de 1,20 m, mas até já se atracou com um ladrão na rua para defender a pessoa, né? E saiu uma vez, tinha uns moleques lá, já adolescente, batendo um priminho meu, quebraram o nariz dele. A véia saiu na rua dando porrada em todo mundo, né? Então, desde pequeno, eu aprendi com a dona Anice, tá certo? Essa pessoa admirável, maravilhosa, minha querida mãe, né? Então, covardia não, indireta não, fofoca não. O que tem que falar, fala na cara e depois aguenta, porra. Sempre fui assim, né? E esse negócio de indireta, se for genérico, pior ainda, porque às vezes é o genérico, assim, não tem nome de destinatário, mas tem o endereço certo. É como nesse caso. Mas agora está limpo, Júlio, então podemos continuar discutindo seriamente. Aliás, nesse escrito que ele publicou hoje, ele mostra que ele concorda comigo em praticamente tudo. Tem só um ou dois pontos ali que tem uma divergência. Então, eu também queria assinalar aqui um artigo importante do Joel Pinheiro, publicado na Dicta, sob o título de Méritos e Deméritos da Filosofia Acadêmica no Brasil. Então, estou preparando um escrito analisando a questão com bastante cuidado. Mas só para informação preliminar dos interessados, né, ele diz assim, olha, o ensino de filosofia na USP até que não está ruim, eles ensinam a gente a ler os principais autores, ensinam análise de texto, etc, etc, e tudo isso é muito bem feitinho, né? Agora, o problema é que não há espaço para discussões, então não se estimula a criatividade, a opinião pessoal, então não sai de lá nenhum filósofo. Bom, isso é verdade? Isso é metade da verdade. Por quê? Evidentemente, o que falta ali não é espaço para discussão. Porque se o sujeito não discute em classe, ele discute em assembleia estudantil, discute com os alunos no pátio, quer dizer, não é este o problema. Né? O que falta é o verdadeiro ensino da filosofia. Porque o que se transmite na USP e em todas as faculdades do Brasil que eu conheço, até onde eu conheço, parênteses, confesso que eu só acompanhei a produção intelectual da USP até uma certa data. Parei mais de 10 anos atrás porque perdi interesse. Depois de tanta decepção, perdi interesse no acompanhamento. Então o que eu posso falar pode estar até um pouco desatualizado. Mas até o tempo em que os professores mais famosos ali eram o Gianotti, o Paulo Arantes, a Marina Chauí, né? Depois que apareceu o Vladimir Safatli, que é um pouco pior do que todos eles, até esse ponto foi só decepção. Só decepção. O próprio Paulo Arantes, no livro que se chama Um Departamento Francês de Ultramar, ele confessa que a USP jamais produziu um filósofo. Oh, meu Deus do céu, a USP está com quase 70 anos de idade, né? E não produziu filósofo nenhum. Eu digo, mas escuta, a faculdade de filosofia que não produz filósofo, produz o quê? Daí diz o Paulo Arantes. Ah, mas produziu excelentes historiadores da filosofia. Meu Deus, o que é isso? Excelente historiador da filosofia, para mim, é o Giovanni Reale, é o Frederick Copleston, é o Guthrie, né? Autor da História da Filosofia Grega, né? É o Edward Zeller. Esses são excelentes historiadores da filosofia. Cadê o equivalente deles no Brasil? Não tem nada, não tem uma história da filosofia decente publicada no Brasil, escrita por brasileiro. Quer dizer, tem algumas, tem a do Castro Neri, que é História do Pensamento Antigo e Medieval, que é uma maravilha, excelentemente escrita, muito bem documentada, mas isso é dos anos 40, não lembro nem se 40 ou 30. Então, olha, eu aqui aposto as minhas duas bolas do saco, eu só tenho duas e estão velhas, tá certo? Mas eu aposto as duas se alguém depois produzir um livro de história de filosofia no Brasil que pudesse obrear com o do Castro Neri, né? Então, essa história, esse prêmio de consolação que o Paulo Arantes oferecia é completamente inexistente, isso é fraude. Não saiu nenhum filósofo e não saiu nenhum historiador da filosofia. Por quê? Porque não tem espaço para discussão. Diz o próprio Joel Pinheiro. Ah, claro que se houvesse espaço para discussões, a gente falaria muita asneira. Quer dizer, o que falta ali não pode ser um espaço para dizer asneira, porque asneira nunca faltou na USP, é só vocês lerem os artigos que o senhor Janotti, Dona Chauí, seu Safato, ele publicam na Folha de São Paulo, no Estadão, e vocês vão ver o que é produção de asneira. Ora, se os professores podem espalhar tanta asneira pela mídia, por que será que os alunos não podem falar besteira lá dentro? Claro que pode, Joel. Então,
Outra coisa, a sua análise, ela peca pelo mesmo defeito do pensamento uspiano, que é aquela coisa assim de ou nós temos aqui o rigor do ensinamento escolar, ou então nós temos a livre opinião, o beletrismo, as cigarras mágicas, etc, etc. Ora, essa é uma dualidade que só existe na cabeça de uspiano, meu Deus do céu. Isso é uma bobagem, você só tem duas hipóteses, quer dizer, ou você se atém àquela análise de texto, aquela coisinha técnica, ou então você vai falar besteira, fala, meu Deus do céu, o universo inteiro da filosofia não cabe nem numa coisa nem na outra. Não é nem tecnicismo escolar, filológico, na verdade, e nem achismo irresponsável. Não é isto. Olha, eu dei um curso meses atrás que chama Introdução ao Método Filosófico. E é o método filosófico, a técnica filosófica que as pessoas, os professores da USP desconhecem. Essa técnica se compõe de vários itens, tá certo? E na verdade, você observa que só existe o ensino eficaz da filosofia. Vou até dizer os itens aqui para vocês saberem. Em primeiro lugar, a filosofia começa por um negócio chamado anamnese. Anamnese é quando o filósofo rastreia a origem das suas ideias e crenças e assume a responsabilidade por elas. Olha, o que eu estou pensando é exatamente isto, assim, 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 assim. Se tem fundamento ou não, veremos. Ele primeiro tem que saber no que ele está acreditando quando ele começa a filosofar. Segundo, a meditação, pela qual ele busca transcender o círculo das suas ideias e crenças e permitir que a própria realidade se comunique com ele numa experiência cognitiva originária. É isso que Sócrates buscou, é isso que Edmundo Husserl buscou, é isso que todos os filósofos, é isso que René Descartes buscou. Quer dizer, eu tenho aqui X ideias, mas por baixo das ideias deve haver uma realidade. Então eu não quero mais ideias, eu quero a realidade. Terceiro, o exame dialético. Através do exame dialético, ele integra a experiência cognitiva dele na tradição filosófica, comparando as suas observações com a de outros filósofos antecedentes, discutindo com eles. Ele integra, através do exame dialético, ele integra a sua experiência cognitiva pessoal na tradição filosófica e esta naquela. Quarto, a pesquisa histórico-filológica pelo qual ele se aposta pela tradição. Quer dizer, ele tem que ler os livros de filosofia, ele tem que aprender a técnica de ler os livros de filosofia, de interpretar, de analisá-los, etc, etc. 5. A arte hermenêutica, pela qual ele vai tornando transparente para o exame dialético, tornando transparentes as sentenças do filósofo do passado. Quer dizer, ele vai agora uma interpretação em profundidade, não apenas interpretação de texto, mas a interpretação do peso filosófico das sentenças dos filósofos do passado. E todos os demais elementos da herança cultural que sejam necessários para a sua atividade filosófica. 6. O exame de consciência, pelo qual ele integra na sua personalidade total as aquisições da sua investigação filosófica. Porque não adianta nada o cara ter uma ideia filosófica brilhante num dia, e no dia seguinte ele esquece e passa para outra coisa. Né? Nietzsche era um pouco assim, mas Nietzsche tem desculpa porque ele era sifilítico, era doente, maluco, ele só tinha 2 horas de lucidez por dia. Então ele pensa, dá uma sacação genial agora, no dia seguinte ele esquecia, falar uma coisa completamente diferente, mas está desculpado. Mas, em geral, assim, você tem que integrar na sua consciência e na sua personalidade as conquistas da sua investigação filosófica. E 7, por fim, a técnica expressiva pelo qual ele torna a sua experiência cognitiva reprodutível por outras pessoas. Esses 7 elementos compõem a técnica filosófica. Técnica filosófica milenar, que começa com Sócrates e prossegue até hoje. Você que der essa lista, na USP só se ensina 2 itens, que são a pesquisa histórico-filológica e a hermenêutica. Ora, esses 2 itens não são a filosofia, não são a técnica filosófica. Eles são apenas a cultura filosófica. Cultura filosófica, eu vou definir rapidamente. É aquilo que o sujeito sabe de filosofia sem ter de assumir a responsabilidade de filosofar pessoalmente. No Brasil, as 2 pessoas que maior cultura filosófica que já existiram no Brasil não tinham nenhum talento filosófico. O primeiro foi o Zé Guilherme Melchior, o segundo foi o Otto Maria Carpo. O Zé Guilherme Melchior, quando ele saía do domínio próprio dele, que era as ciências sociais, a história literária, a crítica literária, e se metia a filosofar, caía num primarismo atroz, coisas que chegam a ser ridículas. E o Carpo, ele tinha a prudência de nem sequer se meter em discussões filosóficas. Ele vai lá, explica os autores, tanto literários quanto filosóficos, mas você não fica sabendo o que ele pensa a respeito deles. Se ele está contra ou a favor, você jamais fica sabendo. A terceira pessoa de maior cultura filosófica foi o Mário Ferreira dos Santos. Mas o Mário Ferreira dos Santos, para compensar, ele não era um expositor tão bom das doutrinas alheias quanto eram esses 2. Então, cultura filosófica é uma coisa e filosofia é outra. A filosofia implica o domínio da técnica filosófica que se constitui desses 7 itens.
O pessoal da USP desconhece completamente esses itens. Eles só são capazes de ensinar a pesquisa histórico-filológica, quer dizer, análise de texto, e história da filosofia, e hermenêutica, interpretação do texto. Não passa disso. Então eles estão transmitindo o quê? Filosofia? Não, meu filho, estão transmitindo apenas cultura filosófica, qual é apenas um elemento do conjunto. E para transmitir a técnica filosófica, como é que faz? Basta um professor de filosofia falar, não, não é possível isto. Só pode transmitir a técnica filosófica um filósofo de verdade que esteja no momento do ensino, lutando com as dificuldades internas da sua filosofia, e então ele vai expondo aquilo e mostrando aos alunos como se faz. Só existiu o grande ensino da filosofia onde houve um filósofo vivo e presente no momento mais forte da sua criação. Não é isso? Quer dizer, existem inúmeros depoimentos, tá certo, de alunos, de estudantes, sobre os grandes professores que tiveram. Os quais eram grandes professores porque eram também grandes filósofos. E estavam filosofando no momento da aula. Não é assim que vai pegar um conteúdo pronto, que ele pegou num manual, e explicar para os alunos. Não, ele está criando a sua filosofia naquele momento, diante dos alunos. Isso, você vê, por exemplo, Santo Alberto foi professor de Santo Tomás de Aquino, Hegel, né? Émile Boutroux, Félix Ravesson, Edmund Husserl, Ortega y Gasset, Alain, Croce, Cassirer, Rosenstock. Foram todos grandes professores porque eram grandes filósofos e filosofavam na frente dos alunos. Então, isto nunca houve na USP. Nunca houve um filósofo. Não, na USP não sai nenhum filósofo porque não entrou nenhum filósofo, porra. Não sai o filósofo do corpo discente porque não tem nenhum filósofo no corpo docente. Então, o que não tem causa não tem efeito, porra. Só tem professor de filosofia. Quando apareceram filósofos de verdade, cortaram. Porque até o nosso aluno, brilhante aluno, Ronald Robson, ele conta o episódio do Willem Flusser, que era um exilado tcheco, um homem de grande gênio, que se apresentou lá para lecionar na USP, os caras não quiseram, porque ele não tinha diploma de filosofia. Então desprezaram o cara, botaram ele para lecionar na escola politécnica, onde ele estava que nem um peixe fora d'água. Quer dizer, sacanearam o homem. Ele tinha feito uma tradução do Tractatus do Wittgenstein, foi lá levar para o Janotte, o Janotte, que também estava fazendo uma tradução, boicotou a do Flusser e publicou a dele, que é uma bela merda. Então, o Flusser, depois de tantas frustrações no Brasil, o que ele fez? Foi para a Alemanha e virou um dos filósofos de maior sucesso no meio universitário alemão. Ninguém perguntou se eu tenho diploma, cadê seu diploma? Não, cadê sua filosofia? O que ele pegou? Mostrou aqueles artigos que ele publicava no estado de São Paulo, e entre os quais a turma da USP empinava o narizinho. Porém, tem coisa pior que a USP fez. Em 1950, quando teve o concurso para provimento da cátedra de filosofia na USP, a primeira cátedra, apresentaram os vários candidatos: João Cruz Costa, Oswaldo de Andrade, Vicente Ferreira da Silva, Heraldo Barbuí, Luiz Washington Vita e Renato Cyril Czerna, né? Bom, Czerna e Barbuí são caras altamente qualificados do ponto de vista técnico. O Vicente, embora seja um filósofo vacilante, tenha mudado de orientação várias vezes, o Vicente era um gênio, para dizer o mínimo. O Oswaldo de Andrade, bom, Oswaldo de Andrade não era nenhum filósofo, esse era uma cigarra mágica mesmo, era um homem que tinha sacações geniais, mas sem nenhuma consistência filosófica. Mas, de qualquer modo, era um homem de gênio também. Bom, o que a USP fez? Pegou o João Cruz Costa, que tinha um diplominha de filosofia na França, e disse: só esse pode ser candidato. Vetou a candidatura de todos os outros. Ora, o João Cruz Costa, ele de fato tinha um diploma, só que é o seguinte, o João Cruz Costa não fazia estudo sistemático de nada. O próprio Janotte confessa isso, num artigo que eu não tenho aqui o link, mas depois eu dou para vocês. Ele diz que o João Cruz Costa não tinha estudo sistemático de nada, e que no fundo era um autodidata. E foi esse que a USP escolheu. Por quê? Porque era um homem da esquerda. O Miguel Reale, desculpa o João Cruz Costa, por isso o João Cruz Costa não participou dessa operação, ele foi beneficiado sem ter participado disso. Mas foi uma sacanagem que fizeram. Quer dizer, o Departamento de Filosofia da USP nasceu da sacanagem, você está entendendo? Nasceu da falsificação e da empulhação e continuou assim ao longo da vida inteira. Enquanto o Miguel Reale, no Instituto Brasileiro de Filosofia, que era entidade particular, promovia a verdadeira filosofia brasileira e deixava todo mundo falar, inclusive o pessoal da esquerda, nunca vetou ninguém. Então, se existe filosofia no Brasil, se deve ao Miguel Reale. Né? Agora,
Miguel Reale era perfeito, um santo? Não, Miguel Reale nunca chegou a perceber o valor da filosofia do Mário Ferreira. Quer dizer, tinha um escotoma, uma mancha no olho, né? Mas, então, e aí tem o detalhe mais interessante. Eu digo, vocês sabem que eu não frequentei faculdade nenhuma. E não frequentei por quê? Eu sabia o que estava se ensinando nas faculdades. Eu lia os programas, eu conversava com os alunos, às vezes ia lá assistir uma aula ou outra, para saber se tinha alguma que valesse a pena fazer, porque eu tinha pouco tempo. Eu já tinha que trabalhar, tinha filho para sustentar, então eu tinha pouco tempo. Eu falei, bom, então eu tenho que escolher só o que tem de bom. Depois de muitos anos e muitas desilusões, finalmente descobri um negócio chamado Conjunto de Pesquisa Filosófica na PUC do Rio de Janeiro, dirigido pelo padre Stanislaus Laduzans, que era um filósofo estoniano, amigo pessoal do Papa, que o havia delegado para vir na PUC do Rio de Janeiro e tentar abrir um espaço para o catolicismo na Universidade Católica. Então, como não deu para fazer isso no departamento de filosofia, ele abriu outro departamento, chamado Conjunto de Pesquisa Filosófica. E lá ele dava um curso. Acontece o seguinte, o padre Laduzans não era um professor de filosofia, o padre Laduzans era um filósofo em plena atividade criativa. Ele era um discípulo de Edmund Husserl e Max Scheler, empenhado em fazer uma síntese de fenomenologia e tomismo, mais ou menos na linha que ao mesmo tempo estava sendo feito pelo Cornélio Fabro, que é um gênio, né? Então eu vi o padre Laduzans, eu li as coisas dele, eu ouvi, eu falei, pô, pai, tá aí um filósofo, a coisa está sendo feita dentro dos nossos olhos, né? Então é aí que eu vou. E frequentei aquilo durante 3 anos, daí o padre morreu, porra. Morreu por quê? Porque foi o único homem que morreu de felicidade que eu conheço. Porque quando os russos saíram da Estônia, que estavam lá matando gente fazia 30 anos, disseram aquilo para ele, ele ficou tão contente, teve um infarto e morreu. Né? Viajou para a Estônia e morreu. Sim. Então, além disso, o padre Laduzans tinha outra vantagem. Ele era um homem que mais conhecia a filosofia brasileira. Ele chegou no país, a primeira coisa que ele fez foi estudar todos os filósofos brasileiros do passado e buscar pessoalmente os que estavam vivos no presente, um por um, para conhecer, saber o que eles pensavam, ler os escritos dele, e depois publicou uma antologia de autorretratos filosóficos desses autores. Né? Então, claro que você não pode ter uma faculdade de filosofia séria num país onde se desconhece a filosofia do próprio país. É uma coisa tão alienada, tão subdesenvolvida, que não é nem para falar. E a USP é exatamente assim. Os filósofos brasileiros nunca tiveram vez na USP. Então, quando eu vi o padre Laduzans, falei, é isso que eu preciso. Porque eu já vinha lendo livros de filosofia, tenho uma extensa cultura filosófica desde a juventude, mas nunca tinha me aventurado a publicar escritos de filosofia, por quê? Eu digo, não, eu só sei essa coisa de ouvir falar. Eu estava ali que nem os meninos, quando eu era moleque, tinha ali no bairro, morava no bairro da Liberdade, tinha um tarado chamado Tanaka, a solta, e ele só gostava de menino japonês. Então você perguntava para o menino japonês assim, conhece Tanaka? Ele respondia, só de ouvir falar. Então eu estava ali, eu conhecia a filosofia só de ouvir falar. Falei, enquanto eu não ver um funcionando, eu não assimilei a coisa, então não estou pronto. Daí eu tive essa felicidade de estudar 3 anos com o padre Laduzans. O curso tinha 5 alunos. Você estudava ali e recebeu o diploma pela Universidade de Navarra. Não foi possível completar porque o padre morreu. Ele morreu no dia seguinte, os teólogos da libertação invadiram o negócio e quando eu cheguei lá tinha um filho da puta fazendo uma conferência sobre o Evangelho à luz de Nietzsche. Eu falei, enfia no cu, eu vou embora, tá entendendo? E aí o diploma, eu falei, se for o diploma, mas eu não vou aceitar um diploma dado por um filho da puta desse. Então, fui embora. Mas acontece o seguinte, meu filho, então o único brasileiro que no Brasil, sem precisar viajar para o exterior, recebeu um verdadeiro ensino de filosofia foi este que vos fala. Né? Então, meu filho, autodidatas são vocês. Eu tive o verdadeiro ensino de filosofia dado por um verdadeiro filósofo. O padre Laduzans, nas aulas dele, ele pegava um problema de filosofia e daí o analisava segundo as perspectivas que vinham desde os pré-socráticos até a fenomenologia, a escola analítica, o marxismo, etc, etc. E integrando tudo aquilo no pensamento dele, no fim ele dava a solução que ele propunha. Então não é apenas que ele estava expondo as filosofias do passado, não, ele as integrava no seu pensamento como elemento da sua dialética interna, um negócio maravilhoso. E é isso que um filósofo tem de fazer. As pessoas aprendem filosofia porque elas viram filósofos fazendo isso. As pessoas viram Hegel fazendo isso, viram Boutroux fazendo isso, viram Raveisson fazendo isso, viram Alain fazendo isso, viram Benedetto Croce fazendo isso. Então eles sabem o que é aquela parte
do aprendizado que não dá para você absorver só com livros. É aquela parte que só se transmite o contato pessoal. Isso aí, todos os alunos desses grandes professores testemunham isso. Ora, em qualquer técnica, meu filho, existe um elemento de presença pessoal que é indispensável. Por exemplo, você pode aprender a dirigir automóvel só lendo o manual de instruções? Você pode aprender a cantar só lendo o manual de instruções? Sem nunca ouvir um mestre cantor que te ensine? Não, não pode. Você pode aprender a atuar no teatro sem você ter um instrutor como Stanislavski que explica e mostra como faz e você vê aquilo. Não é possível. Mesmo na ciência física e na química, você não pode operar sem certos equipamentos cujos técnicos, para aprender a manipular aquilo, tem que ter anos de convivência e de convivência com outro técnico, mestre que os ensina, havendo nesse ensinamento muito de prática direta e de transmissão não verbal. Quer dizer, você vê o sujeito fazendo, e aí você aprende. Quer dizer, este elemento, vamos dizer, da presença pessoal e do subjetivo, existe até nas ciências mais exatas e impessoais. Quanto mais não existirá na filosofia, meu Deus do céu. Então é o seguinte, só aprendeu filosofia, só recebeu ensino universitário de filosofia quem viu um filósofo trabalhando na sua frente. Se você tem só um professor que está ensinando você a ler texto de filosofia, você nunca aprendeu filosofia, meu filho. Você adquiriu cultura filosófica. Ora, a universidade existe. Se fosse possível aprender tudo por livro, não precisaria existir universidade. Então a universidade existe para ensinar aquela parte que não pode ser adquirida só pelos livros. Onde você precisa ver o filósofo trabalhando, conversar com ele, fazer perguntas, tá entendendo? E assimilar, vamos dizer, aquele exemplo humano. E você quer saber? No Brasil, só quem tive isso fui eu. Então, só quem tem formação universitária no Brasil, exceto os que estudaram no exterior, fui eu. Não recebi o tal diploma que se foda, porra. Mas tive o ensino. E vocês na USP não tiveram. Vocês nunca viram um filósofo trabalhando. O próprio Joel Pinheiro, ele depois num comentário ao seu próprio artigo, ele disse, todos os filósofos que nós estudamos estão mortos. Eu digo, eu não, meu filho. É verdade, a obra escrita do Padre Laduzans, publicada, não dá ideia do que ele era. Talvez ainda haja manuscritos, até tem uma apostila inédita dele aqui. Mas era um filósofo, não era um professor de filosofia. Filósofo criador, certo? Original, e que integrava no seu pensamento os filósofos do passado. Quer dizer, não é questão de você ensinar como Platão pensou, o que está nos escritos de Platão. Não é isso. É integrar o Platão dentro de um esforço dialético do presente. E isso só um filósofo verdadeiro faz. Como não tem filósofo verdadeiro na USP, não tem ensino da filosofia. Resultado, não pode sair de lá nenhum filósofo. E dar espaço para os garotos discutir besteira não vai resolver o problema, evidentemente. O que falta não é espaço para falar besteira. O que falta é um filósofo de verdade. Então, não existia um filósofo de verdade no Brasil? Existia o Mário Ferreira dos Santos, que foi o maior dos nossos filósofos, filósofo de envergadura mundial. A USP nunca se interessou em trazer. O pessoal na USP não está nem qualificado para entender o que ele estava falando. Então é isso, você boicota os filósofos, sobra só os professores de filosofia, e depois, mesmo que eles façam o serviço deles direitinho, eles são professores de filosofia que criam outros professores de filosofia. Filósofos jamais. Então é isso. O mal que você viu, Joel Pinheiro, existe, mas a solução que você está dando não funciona. O que falta não é espaço para discussão, o que falta é ensinar a técnica filosófica, coisa que só filósofo de verdade pode fazer. Voltando aqui às notícias da semana, esta semana, uma garota aqui de Michigan, Julia Ward, ganhou um processo, porque é o seguinte, ela está lá trabalhando no departamento de aconselhamento, e chega um sujeito dizendo, olha, eu estou com um problema na minha relação homossexual. A Júlia, que é uma pessoa cristã, ela falou, eu não posso orientar você quanto a uma relação homossexual. Então você tem que procurar outro, aqui nesse mesmo departamento. Você vai na sala vizinha, procura outro conselheiro, fala com ele. Daí a universidade a demitiu. Ela processou a universidade e ganhou. É assim que se faz. Tá certo? Então, olha, a covardia é má conselheira. Você tem que lutar, porque sem lutar você não vai vencer. Outra coisa, esta semana, vocês sabem que o Obama tinha baixado aí uma regra que todas as entidades assistenciais tinham que fornecer pílulas abortivas e camisinha, essa coisa toda. O cardeal Dolan simplesmente botou o pinto na mesa e disse, nós não vamos obedecer.
pessoal católico tudo começou a gritar. O que aconteceu? O Obama já estava afinando. Falou, não, vamos negociar. Blá, blá, blá. É assim que se faz, porra. Agora, se você, em vez de agir como homem, tu fica com choradeira, o outro não só se impõe a você, mas ele perde o respeito. Então, também, olha, aqui sai um negócio muito interessante. Aqui uma psicóloga, se chama Bronnie Ware, ela trabalha assistindo pessoas que estão no leito de morte. E ela, ao longo dos anos, foi anotando quais são os arrependimentos mais comuns das pessoas. Se perguntar assim, do que se arrepende na vida? Ela anotou 5 pontos. Ela disse, primeiro, eu gostaria de ter tido a coragem de viver uma vida verdadeira, não a vida que os outros queriam de mim. Segundo, eu desejaria não ter trabalhado tanto. Terceiro, eu gostaria de ter tido a coragem de expressar os meus sentimentos. 4. Eu desejaria ter estado mais em contato com os meus amigos. E 5. Eu desejaria ter me permitido ser mais feliz. Note bem, esses 5 arrependimentos não correspondem aos pecados que você geralmente confessa no confessionário. Mas, examina bem, todos eles estão dizendo o seguinte, eu faltei com a verdade da vida. Eu não fui eu mesmo, eu não fui sincero. E isto, meu filho, atenta contra o primeiro mandamento. Porque Deus é a verdade, e Deus não quer fingimento. Deus não quer que você se faça de bonzinho. Você está entendendo? Ele quer a sua sinceridade profunda. Em primeiríssimo lugar, você tem que ser verdadeiro para com Deus. Às vezes a gente não pode falar toda a verdade para todo mundo. Não é isso? Mas, para Deus e para você, e falar para você mesmo, é falar com Deus. É aquele verso do Antônio Machado, quien habla solo espera hablar a Dios un día. Então, ser sincero para você mesmo é a primeira condição. Então, o que eles todos estão confessando? Falhei contra o primeiro mandamento. Não amei a verdade. Amei mais a aparência, a conveniência. Então, vocês, meus filhos, quando vocês... Às vezes tem gente que me critica, dizendo, não, ele tem um temperamento estourado. Então, isso é besteira. Vem fazer análise psicológica de botequim, porra. Estourado do caralho. Eu sou o sujeito mais calmo, mais paciente do mundo. Quem me conhece sabe disso. Né? Agora, eu falo o que tem de falar, porra. Como diz, eu não levo desaforo pra casa. Não que eu vou ficar com raiva do cara. Não, não fico com raiva do sujeito 3 minutos. 3 minutos eu esqueço do dia seguinte. Mas na hora eu tenho que falar. Por quê? Para não pensar mais nisso. Né? O cara disse, tá lá conspirando, teoria da conspiração. Teoria da conspiração, caralho. Vai se fuder. Pronto, acabou. Não penso mais nisso. Agora, vou me fazer de bonzinho, para depois ficar me roendo por dentro, para depois chegar no leito de morte, eu desejaria ter falado a verdade para não ficar engolindo sapo. Para quê? Veja, esse depoimento dela é de uma importância extraordinária. Né? E os pecados que eles cometeram, os outros pecados convencionais, eles já confessaram, já foram confessionários, já confessaram. Mas tem um que eles nunca tinham confessado, confessam no leito de morte. Faltei com a verdade da vida. E isto é violar o primeiro mandamento. É o mais grave de todos. Né? Agora, aqui o Sr. Fernando Henrique Cardoso publica aqui um artigo dizendo: nas últimas semanas apareceram alguns artigos da mídia que ressaltam o silêncio das oposições como um risco para a democracia. É inegável que está havendo uma despolitização da sociedade, não só no Brasil, mas em geral. Isso é falta total do senso das proporções. É só você ver a luta política que você tem aqui nos Estados Unidos. Ou você quer até no Parlamento Europeu, vai lá, ouve os discursos do Nigel Farage ou do Daniel Hannan, xingando os caras. Então você vê que tem luta política assim, ardente, explosiva. Agora no Brasil não tem. Então não é a mesma coisa, senhor Fernando Henrique, o senhor não é sociólogo, não é cientista social, o senhor não tem o senso das proporções.
Você vê aqui o que a oposição fala do Obama, as coisas horríveis que eles falam do Obama. Você vê a luta de briga de foice no escuro dentro do Partido Republicano para saber quem vai ser o candidato. É? Como é que está havendo a despolitização da sociedade, meu Deus do céu, no mundo inteiro? Fala, não, existe um pouquinho disso em toda parte, mas no Brasil é total. Quer dizer, a esquerda imperou, eliminou todos os seus concorrentes, calou a oposição ao ponto de que já não é possível nenhuma oposição. A oposição não tem sequer uma linguagem, já não pode nem começar a falar. Quando começa a falar, já tem que copiar todo o vocabulário do adversário, porque não tem um próprio. É? Seu diagnóstico está 100% errado, seu Fernando Henrique. Mas também, coitado, estudando na USP, pô, que a gente, não tem culpa dele, é? Tem alguém na linha aí. Alô, quem é? Aqui, a revista Foreign Policy faz uma avaliação nas universidades e diz, olha, e a USP? A USP é boa para atletas que foram reprovados em Harvard. Quer dizer, você é um cara fortão, joga basquete, etc, etc, não tem cabeça para ir para Harvard. Ah, tu vai para a USP. Tá vendo o que é a USP? Alô? Quem é? Não é ninguém. Então, diga agora o cálice para sempre. Já se calou para sempre. Então, aqui. A Ioane Sanches, a blogueira cubana, diz que está decepcionada com a Dilma. Falou, ô dona, a senhora não lê jornal brasileiro, não? A senhora não sabe o que está acontecendo no Brasil? Não sabe que esse pessoal é tudo parente do Fidel Castro, porra? Que pedir asilo político para o Brasil, sair de Cuba para o Brasil, pô, isso aí é sair correndo do Satanás e pedir socorro ao Beelzebub, pô. A senhora não sabe disso? Mas quanta ingenuidade, meu Deus do céu. Peraí, alô, tem alguém na linha? Alô? Sim, quem é? Quem vos fala é Paulo, da Itália. Paulo, tudo bem? Tudo bem, grande mestre? Diga. Olha, eu não tenho problema nenhum de ser chamado de Olavete, viu? É um grande prazer. Mas até o Meira Pena, que é um homem de quase 100 anos de idade, o grande escritor brasileiro Meira Pena, ele diz, eu sou uma Olavete. É que nem o John Kennedy em Berlim, ich bin ein Berliner. Ele diz, ich bin ein Olavete. Tá certo. Falando em Fernando Henrique, ele corre o risco de pertencer ao grupo da Comissão da Verdade, viu? Oh, mas que maravilha, hein? E falando um pouquinho de religião, mestre, a Igreja Universal lançou o seu cartão de crédito, da bandeira Visa. Cartão de crédito? Os dízimos também poderão ser pagos no crediário em nome de Jesus. Agora ninguém segura mais os pastores. Mas que maravilha! Isso aí era um sujeito que morreu, mas ele é tão avarento que ele quis ser enterrado com todo o seu dinheiro no caixão, daí encheram de dinheiro no caixão, daí chegou lá na hora do espetalhão e falou, não, mas peraí, isso aí vai ficar muito apertado, desconfortável, me dá o dinheiro aqui que eu dou um cheque para ele lá no céu, ele desconta. Né? É a mesma, pegou o dinheiro e foi embora. Então isso aí é a religião desse Bispo Macedo é assim mesmo. Mestre, agora uma pergunta. Diga. Da mesma forma que na Igreja Católica houveram diversas infiltrações de pessoas com a intenção de denegrir a imagem da Igreja, o senhor acha que isso também está acontecendo na Igreja Evangélica Brasileira? Mas de monte, você tem toda a razão, isso está acontecendo o tempo todo. Tem muito cara que a presença dele lá é tão vergonhosa que a gente pensa, não, esse cara entrou aí só para desmoralizar a igreja, porra. Mas tem muitos assim. Aqui nos Estados Unidos você vê isso e no Brasil também. Aqui até mais. É assim, é a teologia marxista, a teologia gaysista, a teologia abortista. É claro que o sujeito sabe que ele está contra. Então, é o inimigo infiltrado que faz o mal para a instituição e a instituição ainda leva a culpa. É que nem o Barack Obama na presidência dos Estados Unidos. Tudo que ele está fazendo contra os Estados Unidos, que é contra os outros também, os Estados Unidos aqui leva a culpa. Sempre foi assim. Peraí, tem mais alguém aí na linha?
Já que não tem... Peraí, tem alguém aí? Alô, quem é? Então, olha aqui. O sociólogo italiano Massimo Introvigni, que é um dos grandes estudiosos do estado das religiões no mundo contemporâneo, disse o seguinte, que anualmente estão sendo assassinados 105 mil cristãos nos vários países. Isso quer dizer um cristão a cada 5 minutos. Hein? E nos países onde eles não estão sendo assassinados, porque na Europa e nos Estados Unidos não fica bem assassinar, eles são boicotados. Eles são perseguidos nos seus empregos, eles são preteridos para todas as vagas, eles não têm espaço na grande mídia, e vai boicotando e cortando espaço. Então, onde você não tem o genocídio físico, você tem o genocídio cultural. Agora, tem gente que você conta isso e ele diz, isso é teoria da conspiração. A teoria da conspiração é o cu da sua mãe, rapaz. Quer dizer, você não sabe discernir um fato quando está na sua cara, porra. Né? Agora, você vê, outro dia, o Barack Obama está aí puxando o saco dessa fraternidade islâmica que está tomando o poder em tudo quanto é lugar. O que a fraternidade islâmica fez no Egito? Tomou o poder no Egito e já proibiu os americanos de sair do país. Prendeu todo mundo. E está lá também matando cristão a rodo. E o Barack Obama está achando lindo. Enquanto isso, é uma juíza da Suprema Corte, a tal da Ruth Ginsburg. Vê como é o negócio. A mulher é de origem judaica. Mas chega lá no Egito para puxar o saco da fraternidade islâmica e ainda diz, veja, ela se tornou juiz da Suprema Corte jurando defender a Constituição americana. Chegou lá, ela falou, não, a Constituição americana não é tão boa assim, vocês deviam copiar a da Suíça ou do Canadá. Quer dizer, vai num país inimigo para falar mal da Constituição do seu próprio país, essa vagabunda puxa saco de radical islâmico. É isso que eu estou falando, porra. Quer dizer, quando é que os judeus vão aprender? Vocês têm que parar de passar a mão na cabeça dos seus traidores. Não, mas ela é judia, ela é patrícia, ela não pode falar mal dela. Isso, deixa ela falar, deixa ela pôr no seu cu. Você tá entendendo? A Igreja Católica faz a mesma coisa. O jeito chega lá, só fala mal, só esculhamba com a igreja. Mas ele é bispo, ele é cardeal. Cardeal caralho, porra. O jeito quando toma partido do inimigo está excomungado automaticamente. Ora, antigamente os rabinos eram mais inteligentes. Eles não excomungaram Spinoza. Quando você lê o Tratado Teológico Político do Spinoza, você fica horrorizado com o que ele fala da religião. Horrorizado. Os rabinos naquele tempo eles sabiam ler, pô. Então eles leram e falaram, este filho da puta é inimigo, vamos tirar ele daqui. Só que agora não. Agora todo mundo passa a mão na cabeça. A Ruth Ginsburg, todo mundo vai passar a mão na cabeça dela. Então, vamos lá. Aqui. Tiago da Silva Rodrigues pergunta. Gostaria de saber qual é a sua orientação religiosa. Por certa vez vi um vídeo do senhor na internet e me pareceu um católico cheio de convicções. E outro hora um vídeo falando mal do Santo Padre. Falei, escuta, meu filho. Quando o Papa faz uma cagada, você tem obrigação de falar mal dele. Isso é obrigação. Porque o homem não está numa posição onde ele possa fazer o que lhe dê na cabeça. Ele é o vigário de Cristo na terra. Ele não pode aviltar a igreja. Tá entendendo? Então, quando o Papa sai pedindo desculpa pelos padres pedófilos, ele está fazendo isso porque esses padres pedófilos foram infiltrados lá por inimigo. A igreja não tem culpa disso. Na hora que o Papa assume, ele está fazendo a igreja assumir a culpa. Ele não pode fazer isso. Então, é obrigação do fiel chamar a atenção do Papa, sim. Porque, mas o Papa não é infalível. Um momento, meu filho. O que está escrito no dom é que a infalibilidade papal só foi pronunciada no século XIX, e mesmo assim, a infalibilidade se refere a questões de doutrina católica e de moral fundamental, moral essencial. Ou seja, nem mesmo de moral especial, para dizer quais são os pecadinhos, etc. Não, nem isto. Só os princípios morais. Então, a infalibilidade papal está resguardada nesse tipo. Ninguém diz que o Papa é infalível em matéria de moral especial, de julgamento de casos específicos, que não é que ele é infalível em matéria de política, que ele é infalível em matéria de pedagogia. Não.
não só é falível, como tem falhado há 200 anos, um atrás do outro, como Nossa Senhora já anunciou em La Salette, 1840 e tanto. Tá certo? Isso não quer dizer que o Papa seja um infiel, que seja um traidor. Não, mas às vezes é de burro. Ou é um covardão como Paulo VI. Que vai entregando para o inimigo, e depois diz, a fumaça de Satanás entrou. Falei, quem abriu a janela? Foi você mesmo, porra. Então, um Papa não pode ser covarde. E o Papa não pode ser burro, não. Porque ele é o chefe da igreja, a igreja é mãe e mestra. Ela não é filhinha e aluninha, tá entendendo? Para ficar recebendo pito da mídia, etc, etc. Então, ele tem que ter a máxima qualificação intelectual, tá certo? Para ser um mestre do mundo. Então, se não tem, peça demissão. Fala, olha, isso aqui é muita areia pro meu caminhãozinho, tá entendendo? Eu vou para casa. Né? Então, aqui saiu um vídeo que se chama The Third Jihad. É um médico muçulmano que vive nos Estados Unidos e ele investiga toda esta infiltração de pessoal radical islâmico nos altos postos do governo, nas universidades, etc, etc, e denuncia essa gente toda. O cara é tão muçulmano quanto eles, ou mais. Só que é o seguinte, é um homem honesto e sabe somar 2 mais 2. Tá, né? Então, não percam este DVD, The Third Jihad. Esqueci o nome do cara agora. Agora, na Venezuela passaram uma nova lei de terrorismo que qualifica todo mundo de terrorista, exceto a turma das Farc e a turma do próprio Hugo Chávez. Isso é uma maravilha. Pois eles não prenderam o Alejandro Penclusa dizendo que ele é terrorista? Aqui também. Você começa a falar do fim... Aqui você começa a falar do fim do mundo e começa a guardar comida em casa, né? Eu nunca entendi por que guardar comida para o fim do mundo. O mundo vai acabar, não vou comer mais, pô. Né? Vou comer depois do fim do mundo. Mas tem cara que faz isso aqui. Esses caras são considerados terroristas, são uns caras inocentes, meu Deus do céu. Eles só estão querendo comer a comidinha no fim do mundo. O que tem de errado? É impossível, mas não é errado. Peraí, tem alguém na linha aí. Alô? Sim. Olá, tá ouvindo? Perfeitamente. Aqui é o Flávio de Belo Horizonte. Flávio Belo Horizonte, tudo bem? Tudo bem. Aqui, olá, você conhece um antropólogo chamado Roberto da Mata? Conheço. Então, é confiável ler os livros dele? Eu acho que confiado está tudo certinho, mas eu acho muito fraco. Muito fraco? Tem algumas análises interessantes, mas ele não vai ao fundo das coisas, dos problemas, não. Também é um homem inteligente, mas ele quer ficar de bem com todo mundo, o que não é possível. Hoje em dia, o simples fato de você estudar alguma coisa seriamente já põe você contra todo mundo. Felizes tempos em que você podia ser um sujeito letrado e educado ao mesmo tempo. Entendo. Então é só isso, Olavo. Muito obrigado, que Deus te abençoe. A você também. A você também. Agora, eu queria chamar a atenção de vocês para que acompanhem o caso do Coronel Plaças. Tá certo? Que é a maior vítima de injustiça que já houve na América Latina. O sujeito está condenado não é por um crime que ele não cometeu, por um crime que não aconteceu. E sob os pretextos mais vis. A coisa tem tanta novidade que não dá para a gente comentar aqui toda semana. Então vocês procurem no site Yo Creo en Plazas, yo com Y, yocreoenplazas.com, que é o próprio site do coronel. Vocês vão ver que coisa horrível que está acontecendo na Colômbia. Na Colômbia, o eleitorado é maciçamente conservador. Na última eleição, o candidato conservador teve 80 e tanto % dos votos. Né? Ninguém quer saber de Farc, o pessoal odeia as Farc. E, no entanto, a turminha das Farc está lá no aparelho judiciário e na mídia. Eles se encastelaram ali e tem um poder que é desproporcional à sua aprovação pela população. E com base nisso, então, eles estão prendendo todos os militares que expulsaram o pessoal do terrorista que invadiram o Palácio da Justiça e queimaram o Palácio da Justiça em 85. Os terroristas agora estão por cima, eles são ministros, são juízes, etc, etc. E os caras que prenderam eles estão tudo indo para a cadeia. Quer dizer, é o que Trotsky chamava o longo braço da Revolução. A Revolução é vingativa, ela vai até o fim. Pois, olha, você veja, o ex-ministro da Economia da Romênia, Mihail Manuilescu, né, ele foi preso
morreu na cadeia no regime comunista. Depois de morto, foi condenado à morte 5 vezes. Eles não perdoam o cara nem depois de morto, porra. E note bem, o Mano Ilesco era um homem tão bom. Quer dizer, eu não concordo com a teoria do Mano Ilesco, teoria do protecionismo, essa coisa, acho. Já aprovei um tempo quando li, mas depois pensei direito, não, ele está errado. Mas ele na cadeia, durante o regime comunista, ele fazia plano econômico para ajudar o regime comunista, porra. Quer dizer, o cara na cadeia querendo salvar o país estava indo pra merda. Né? E esse cara, eles condenaram à morte depois de morto. Então, os milicos que acham, não, isso vai passar, não vai acontecer. Não vai passar, não. Vocês não sabem como é que isso funciona. Aliás, o desconhecimento, a ignorância do movimento comunista no nosso meio militar é uma coisa monstruosa. Monstruosa. Eles acham que comunista é apenas uma ideologia, uma crença, etc. Você fala, você não sabe como é que isso funciona. Meu filho. Puta, eu estudo essa porra faz mais de 40 anos, na verdade. Né? E quanto mais eu estudo, eu mais vejo que é um negócio monstruoso e que não vai acabar. E só vai acabar, meu filho, se houver uma campanha mundial de denúncia, né, que mostre à população inteira como esses caras são odiosos e horríveis, como são psicopatas, como são gente perigosa, gente indigna de qualquer confiança. Então tem que estigmatizar o comunismo, o socialismo, essa coisa, como se estigmatizou o nazismo, porque eles mataram muito mais gente do que o nazismo, começaram a matar antes, ensinaram os nazistas, financiaram os nazistas e depois se fizeram de vítima dos nazistas. Eram piores do que os nazistas, na verdade. É? Bom, então... agora essa porra dessa comissão da verdade, isso é um bando de mentiroso, quem é que não sabe, porra? Quer saber a verdade? Então vai ver o que esses exilados brasileiros faziam em Cuba. Quantos deles trabalharam para o serviço secreto de Cuba, se tornando então cúmplices do genocídio que se fazia em Cuba. E depois veio se fazer de coitadinho no Brasil, porque no Brasil foram presos e foram mortos 400 terroristas. Ora, porra. Então, peraí, tem mais gente na linha aí. Alô, quem é? Alô? Alô, sim. Alô, olá, Guilherme de Belo Horizonte, tudo bem? Guilherme, tudo bem? Beleza. Eu sou seu ouvinte assíduo aí há muito tempo, leitor também. Sou formado em História pelo FMG, né? Então sou formado em Marxismo, né, naturalmente. Isso. Porque lá é só isso que ensina. E aí, mas eu desde então estudo filosofia autonomamente, leio muito Eric Wegelin, René Girard, e vejo algumas aproximações entre esses filósofos, mas nunca te ouvi comentar nada a respeito de Paul Ricoeur, que é um filósofo que eu já vi muitas semelhanças entre várias coisas que você diz, sobretudo assim, as críticas ao código cartesiano, contra a mentalidade revolucionária, etc. Assim, o senhor conhece, tem alguma coisa contra? Sim, o Paul Ricoeur tem obras importantíssimas sobre essa coisa da hermenêutica, dos símbolos, etc, etc. Mas eu não tenho uma posição, eu sempre fico um pouco ambíguo com relação ao Paul Ricoeur. Eu reconheço a importância dele, mas não está entre as minhas admirações. Também não é alguém que eu deteste, mas é uma obra que merece muita atenção. Todo esse pessoal da hermenêutica, às vezes é um pouco vacilante, sabe? Às vezes por querer afagar um pouco os dois lados. Umas certas fraquezas umas fraquezas que vão dizer que não impugnam, não invalidam a obra dele, mas fazem a gente perder um pouco o entusiasmo, tá entendendo? Entendi. Esse é o mesmo problema que do Roberto da Mata que estava me falando. Não, eu gosto do Roberto da Mata, mas ele é muito humorista, então a gente perde o embalo, tá entendendo? Eu acho que assim, tem autor marxista que eu aprecio muito, por exemplo. O grande adversário dele, né, é melhor ficar com o Ricoeur, né? Pois é. Mas eu prefiro um cara que você sabe o que ele pensa, né? E que trabalha seriamente. Por exemplo, o Georg Lucas. Sempre tem uma certa admiração por Georg Lucas, embora você saiba que é um filho da puta mesmo. Né? Sim. Mas a gente fica sabendo o que ele pensa. Né? Agora o Ricoeur às vezes desliza para um lado, desliza para o outro, ele não. Eu sinceramente não estou fazendo um julgamento da obra dele, mas eu não me entusiasmo para falar, não, vou dedicar 3 meses da minha vida lendo Paul Ricoeur. Não vou fazer isso, não. Entendi. Bacana, lá. Muito obrigado, viu? Com Deus, viu? Você também, tudo de bom. Então, olha, agora também, então o negócio do Júlio Lemos então tá limpo, né? Não temos nada contra você, tudo bem, sempre reconheci que você é um homem de talento, tá certo? E vamos então, daqui para dentro, talvez possamos discutir assuntos filosóficos, mas primeiro tem que limpar a área, né? Você não vai conversar com o sujeito acabou de sair do banheiro, não limpou a bunda, chega lá e quer conversar com você. Fala, não, primeiro você vai lá, limpa, daí na conversa. Né?
Mas antes do Júlio Lemos ter publicado essa desculpa, eu já tinha mandado para o Diário do Comércio, agora não vou parar mais, um artigo que eu falo mal do estilo do Júlio Lemos, que é um estilo muito entojado e que me faz perder também o embalo de ler. Né? Então, essa mania, por exemplo, de substituir termos vernáculos por termos estrangeiros totalmente desnecessários que só servem para fins de entojamento. Né? Então, estão lendo a filosofia an sich. Opa, an sich quer dizer em si. Por que você não escreve filosofia em si? Você poderia usar o an sich se houvesse uma conotação especificamente hegeliana, porque o termo an sich tem uma conotação específica em Hegel. Mas não tem nada de hegeliano naquele texto, para que o an sich? Daí, em vez dele falar que ele tem sentimentos misturados, sentimentos mesclados, fala, tem mixed feelings. Ô, Júlio, não faça isso, rapaz. Isso aí é frescura. Não faça isso. Você quer estudar, e você tem talento para isso, tem muito talento. Pare com essas coisas, tá bom? Mas, de qualquer modo, está limpo. Acabou a nossa briga. Até a próxima. Muito obrigado.